Fala pessoal, tudo bem com vocês? Empate no Choque Rei, 0 a 0 entre Palmeiras e São Paulo. A gente esperava um pouco mais, né? Nesse primeiro clássico do ano. Mas ó, tava mais pro Verdão, hein? Vamos falar sobre isso, esse é o vídeo de hoje. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal e vamos juntos analisar esse Choque Rei 0 a 0. Ainda começo de temporada, né? Eu sei que tem a desculpa, né, de que era apenas a segunda rodada. Eu acho que muita coisa tem que ser levada em conta em relação a isso, com certeza. Mas também a gente sabe que nenhum dos dois queria perder. O Vanderlei Luxemburgo está retomando, né, o seu retorno ao Palmeiras, muito cobrado para que ele dê resposta, dê resultado, com agora um elenco qualificado, mais do que nunca do que ele teve nos últimos anos. E por outro lado, o Fernando Diniz, que também começa o ano pressionado pela manutenção, por ter também um grande elenco, pelo clube estar pressionado em relação a títulos, não vencer clássicos, tudo isso vai na bagagem, né, na conta. E por isso a gente viu um jogo um pouco mais nervoso no início, né? Um pouco mais voltado para a marcação, para a defesa. O São Paulo, por exemplo. O São Paulo é um time que nitidamente tenta desenvolver esse método Fernando Diniz de posse de bola e troca de passes, mas ainda não consegue muita infiltração. Conseguiu contra o Água Santa, porque a fragilidade do adversário era muito maior em relação ao Palmeiras. Por outro lado, o Palmeiras, muito mais qualificado, resolveu ficar com a bola boa parte do jogo e criou muito mais chances efetivas, claras de gol. Claro que o São Paulo teve as suas, a gente vai falar sobre isso também. Mas o São Paulo, que teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro no ano passado, suportou bem até essa pressão do Palmeiras. Conseguiu, se tem um mérito do São Paulo no jogo, foi esse. Foi ter no Thiago Volpi um goleiro muito seguro, que não só apenas, né, armou um lance de ataque maravilhoso, fabuloso para o Daniel Alves fazer o gol da vitória, e ele parou no Everton, mas não só isso, né? Também impedindo, né, o ataque do Palmeiras em várias oportunidades. O Arboleda, que se imaginava, né, pudesse sentir a questão do jogo em razão do que aconteceu nas férias dele, vestindo a camisa do Palmeiras e tudo mais, jogando num campo de torcida única, só palmeirense, acho que até foi melhor, né, do que, embora ele já tivesse enfrentado, entre aspas, a sua torcida, já tivesse recebido protestos de uma parte, apoio de outra. Mas ele foi um dos destaques da partida, travou vários lances de ataques do Palmeiras. O Palmeiras que começou diferente, né? O Luxemburgo comentou, inclusive, após o jogo, que estava sacrificando o Rafael Veiga, jogando na ponta, que ele ainda aposta no jogador, mas não por ali, e colocou o Gabriel Veron. E aí o Dudu acabou vindo auxiliar muito o Lucas Lima nessa armação de jogo e acabou sobrecarregado, né? Porque aí o Dudu acaba tendo que fazer tudo. Ele tem que criar a jogada, ele tem que concluir, ele tem que ser ponta e aí acabou parando exatamente nessa defesa são paulina que realmente tem esse mérito, né? O São Paulo tem uma defesa muito consistente pelos laterais, pelo seu miolo de zaga e também pelo seu goleiro. E aí, naturalmente, todo adversário que enfrentar o São Paulo vai enfrentar dificuldades. Mas o Palmeiras, eu consegui ver um pouquinho mais, assim, claro, né, de vantagem em relação ao tricolor pelos lances criados. Né? A gente viu bola na trave, a gente viu o goleiro fazendo defesa, a gente viu mais chances efetivas de gol sendo criadas por essa equipe do Palmeiras, que tem mais recurso na frente. Será? Talvez pelo lado de que os jogadores do São Paulo hoje não tenham tido um certo brilho. Né? O Daniel Alves perdeu esse gol na cara do Everton, o Pablo não fez um bom jogo, o Elinho até tentou um lance de efeito, obrigou o Everton a fazer uma boa defesa. Talvez esses dois lances, né, fora do Daniel Alves, tenham sido os principais aí do São Paulo, né, que foi o lance do Elinho e do Hernanes também, que fez uma grande jogada. Mas um clássico ainda com freio de mão puxado, ainda com pouco pra gente poder observar. Claro, começo de ano, e aí a gente tem que ter a parcimônia, a consciência necessária para poder, o cuidado necessário para poder fazer a análise, né? A gente consegue pincelar algumas coisas positivas, como a gente está vendo o trabalho do Fernando Diniz, ainda com pouca infiltração, mas uma defesa consistente, e a gente vê no Palmeiras já uma intensidade muito bacana de ver. É um time que não desiste de atacar, já vê o Ramires jogando muito melhor do que jogou em relação ao primeiro jogo, a Florida Cup. O Vanderlei Luxemburgo tinha dito que ele precisava de uma pré-temporada, mas não está dando tempo, né? Porque o Bruno Henrique machucou, o clube vendeu o Thiago Santos, o Felipe Melo recuou para a zaga, e o Ramires tem que jogar, ele e o Gabriel Menino. E o Ramires hoje já apareceu um pouco mais.
pela qualidade que tem, pelo chute à média distância, é um cara que vai daqui a pouco auxiliar na armação. A gente falava no Zé Rafael também, que no último jogo fez essa função, mas o cara tem que ser o Ramires, pelo investimento, pela expectativa. Então pode ser, é natural que a gente veja essa curva, né? Daqui a pouco um time começa assim, daqui a pouco ele cai um pouquinho, daqui a pouco ele sobe de novo. A gente vai buscar essa regularidade das equipes, que ainda não aconteceu e eu acho isso extremamente natural. O Felipe Melo na defesa já começa a evoluir. Porque a gente está falando de um segundo jogo, mas ao mesmo tempo de um teste muito mais difícil. Quando você enfrenta um clássico e um adversário mais qualificado, você começa a considerar algumas valências em relação a esses jogadores, muito mais em relação a equipes mais fragilizadas, como do Ituano e da Água Santa, do Água Santa. Então, natural que a gente veja, o Felipe evoluiu e jogou bem um clássico. Bom, isso vai dando confiança para o jogador, já que ele está numa fase de adaptação para uma posição que ele não jogava. Então tudo isso também tem a ver. Enfim, acho que a gente consegue tirar pouca coisa desse clássico, mas se tivesse que sair um vencedor, admitido inclusive pelo próprio técnico Fernando Diniz, foi a equipe do Palmeiras. Por outro lado, o São Paulo, que sempre teve dificuldades nos clássicos recentes, de certa forma era um jogo fora de casa, de certa forma não, né? Completamente, porque pode-se dizer campo neutro, mas não era, com a torcida completamente do Palmeiras, fora de São Paulo, no mando do Palmeiras, e o São Paulo consegue um pontinho. É pouco ainda pelo que o torcedor espera, né? O torcedor quer ver o São Paulo jogar clássico de uma forma diferente. Porém, eu acho que a atitude do São Paulo já me agradou. Inclusive, em alguns momentos a gente via a coisa ficando um pouco mais ríspida, né? Teve um lance com o Juan Fran, inclusive teve um pênalti ali, acho que no Dudu, que não tem VAR nesse momento, né? Então acho que foi uma pegada forte ali, poderia ter sido marcada a penalidade que não foi. Teve uma outra chegada do Vitor Luiz do Tietê. Eu senti um jogo um pouquinho mais ríspido, mas acho natural também e importante porque mostra, não só nisso, tá, gente? Não é na virilidade do jogo que a gente percebe a atitude do time, não, mas pela forma como o São Paulo encarou o jogo, já me deu amostras de que esse São Paulo, com esse grupo de jogadores, pode ser que esses caras encarem um clássico a partir de agora de forma diferente. É a grande crítica que se faz ao São Paulo nos últimos anos. O São Paulo faz algum jogo aqui, outro ali e tal, daqui a pouco empolga, vai lá em clássico e acaba apanhando. Mesmo em casa, fora de casa, para Palmeiras, para Corinthians, para Santos, e não pode ser assim. O retrospecto do São Paulo em clássicos é terrível. Disputou 13 ano passado, venceu 2. Muito pouco, né? Então é a forma como o São Paulo encara um clássico. E o Palmeiras, notadamente orientado pelo Luxemburgo, que tem ele gosta, né, dessa motivação do clássico e tal, e mexe muito com a cabeça do jogador nesse aspecto. Visivelmente também os seus jogadores entraram sabendo da dificuldade, e o Palmeiras foi para cima e parou, ou na falta, né, de calibragem ali do pé ou da cabeça do Luiz Adriano, que faz um grande lance quando ele salta lá em cima, cabeceia muito bonito, com perfeição, mas a bola bate no travessão, ou parou na defesa do São Paulo, que foi muito competente para segurar esse empate. Mas, de novo, se tivesse que ter um vitorioso nesse clássico, ainda seria o Palmeiras. Mas como isso não entra em campo, né, o jogo acabou 0-0 e talvez tenha sido bom para todo mundo, né? Ou não? O que vocês acham? Comentem aqui, eu volto na próxima, inscreva-se no canal, hein? É importante. Até mais. Tchau!